uma imagem aérea. Por drone? Por drone. Do Shigeaki, que é uma festa de São João. O meu é melhor. É mais bonito. Esse É a que é vizinho. mais animado. Eu vou pular lá. Vizinho. Mortaba, tudo bem? Almir? Tudo bem, professor. E você? Tudo bem. Boa tarde, professor. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Olha, Hércules. Na sua kitnet, Sim. micronet. Mas a alimentação está boa lá. Acho que não é a micronet pequena, acho que o volume do que está aí, não sei o quê. Que está aumentando. Tem que alimentar bem para se concentrar. Seu problema. E com Covid recebe mais de $2. Não, mas eu não apliquei para o recurso, não. Tem alguns campeonatos internacionais, mas não apliquei, não. Eu trabalho lá, isso nem Mauro. Não vai falar? Não, pode falar mal. Pode falar. Não está gravando. É que tem uma bolsa programa, doutorado legal, e aí mais uma liberdade. Tem importância, posso. Depois que ela fez, olha uma bolsa do Brasil, mas tem uma bolsa aqui, você vai posso. Eu pego o celular, me perguntou, cuidado da tua vida. Não quiser concorrer, faz tudo online. Pode fazer uma doação para o Instituto, os alunos estão abertos para ver. Eu acho que gastar esse recurso bancário aqui de o Parque Nacional aqui no Canadá. Você paga para buscar. Para dirigir lá, você paga. E é para se dirigir? Só umas fotos, andar para as montanhas. Então, pessoal, a apresentação de hoje já é apresentada só na sua letra escondida. Será que o Paulo Henrique? Paulo Henrique, estudante de elétrica de graduação. Opa, apareceu aí. Já de pijama. Somos uma princesa. Deve estar certo. Ela já está recuperada da viagem, já fez tratamentos. Já estou voltando, sério. Falta um pouco. Paulo Henrique é estudante de iniciação científica em bolsa de Minhoff. E então, seu primeiro avanço na parte de avaliação de técnicas evolutivas, para o despacho de que possui multicombustíveis. Defende a área de SRAs, em ciência de trabalhar com combinação de possível armazenamento para combinar os dois, no despacho de seco e hoje. Certo? E vamos começar já, e vamos deixar a palavra aí com Paulo Henrique Cunha. Boa tarde, eu queria saber se estão me ouvindo bem. Como eu sou estudante de graduação na Universidade da Amazônia, aumentou no tapete de graduação, e essa iniciação científica que eu sou que é a resolução de combustível via estratégia evolutiva. Mas o que seria uma estratégia evolutiva, né? É um conjunto de algoritmos que se baseiam no processo de evolução de dados, tá? A apresentação aqui, que é um roteiro, fazer uma pequena introdução do tema, fazer a condição tanto clássico, que eu chamei aqui de clássico, que é aquele que utiliza apenas um combustível, como o disparo do combustível, que é quando a unidade elas utilizam diferentes combustíveis de acordo com a taxa de operação que elas estão operando. Vou falar um pouco dos pontos de válvula, sua seção temática, e quando a gente trabalha em sistemas reais, é sobre as restrições de operação, realmente por questão de segurança. E em seguida eu falo um pouco da evolutiva, dos passos dele, como foi a resolução, falo um pouco do método, e vou mostrar aqui para vocês os resultados parciais que eu obtive com dois sistemas testes, um sistema level 2 e um sistema com tempo. E em seguida eu falo para os iniciais que a gente pode ter tirado até agora. Eu disse no início, estava baseado em teoria da evolução. E na adaptação do livro, se você confundir com alguém, quando eu comecei eu mesmo, confundi muito. Eles são genéticos, a programação evolutiva e a evolutiva, que a gente usou aqui no trabalho. O genético para tirar a repressão genética da efeito. A programação evolutiva diferencia das outras distribuições, trabalhador de combinação, cruzamento. Já as estratégias evolutivas, a sua adaptação, criada por uma parte de aprendizagem. Bom, mas o que seria o despacho? A finalidade do despacho. Ele vem exato social média, o que esse diagrama nos mostra? Aqui é um sistema com N geradores. Aqui é o combustível que é alimentado. Essa, por sua vez, gera vapor para que passe a turbina e assim eu tenho a geração de energia. Só que uma das principais restrições que a gente utiliza aqui no despacho é a questão de demanda. As coisas aqui, a doce mais incrível, então, o que a gente tem que fazer é minimizar o custo associado. Ou seja, como ele dizer quanto cada geração tem que gerar para que eu tenha o menor custo associado, só que respeitando a restrição de demanda. Bom, o despacho clássico, que é que utiliza único combustível, ele pode ser modelado através dessa equação de segundo grau aqui. E aqui a gente deu a curva de geração, que é da saída do gerador. Tá? O algoritmo, dizer
quanta unidade tem que ter de potência de TI aqui para que eu tenha o menor custo associado. Esse coeficiente A e C são os coeficientes de custo, tá? Cada unidade tem um coeficiente associado. Na unidade de combustível, a equação é basicamente a mesma. O que muda é que, dependendo da potência que a unidade estiver gerando, ela vai operar com um combustível diferente. E cada combustível vai ter o seu coeficiente associado. Quer dizer com isso, cada combustível vai ter a sua função, a sua própria, tá? Essa aqui, anteriormente, ela é a curva de geração do saída de despacho que utiliza apenas um combustível, que é um trecho de parábola. Aqui no despacho de combustível, ele pode ter três trechos. Sim, então a faixa de potência que estiver operando no gerador vai ter um combustível. E esse combustível, por sua vez, vai ter seus coeficientes, que vai dar essa curva aqui, tá? O efeito dos pontos de válvula é uma grande variações. Esse meio de abrir e fechar de válvulas que os térmicos possuem, a gente considera esse termo aqui na equação de custo, tá? Que é uma senoide retificada, que é a modelagem do efeito dos pontos de válvula, que é exatamente isso o ato de ficar abrindo e fechando as válvulas para controle da potência, e aí a função deixa de ser simplesmente
a parábola bem certinha e bem definida e passa a ter esses saltos aqui, tá? Que é definido por esse termo aqui. A gente pode ver que é uma senoide retificada, né? Que ela não tem a parte negativa, ela é só os saltos em cima da parábola. E aí a gente já pode perceber aqui o aumento da complexidade da equação a ser minimizada, tá? Convexa. Então, o espaço de busca fica um pouco mais complicado, tá? O despacho multicombustível utilizando os pontos de válvula é a mesma coisa, a formulação é a mesma, só que vai variar também da mesma forma, dependendo da faixa de potência que estiver operando, vai ter uma equação associada, tá? Mas o efeito é o mesmo. Aqui a gente pode ver a curva de custo com os multicombustíveis. Lá no despacho clássico, a gente via a senoide retificada direitinho sobre a parábola, mas aqui a gente já tem 3. Por quê? Porque aqui a gente tem 3 combustíveis e cada combustível tem a sua função associada, tá? E aqui a gente pode ver também que é um pouco mais complexo de utilizar algumas técnicas clássicas com base no cálculo de derivadas, tá? Falando um pouco agora dos sistemas reais, quando a gente trabalha em sistemas reais, a gente tem que obedecer algumas restrições, tá? A primeira delas são os limites operacionais, que é mais uma restrição de segurança, que me diz que o gerador ele tem que operar dentro de um limite, ele não pode operar da maneira que quiser. Ou seja, ele tem que ser maior do que uma potência mínima e menor do que uma potência máxima. Isso aqui tem que ser obedecido, essa restrição. A outra restrição é o balanço de potência. O que essa equação aqui me diz? Me diz que a soma das potências geradas pelo meu sistema tem que ser igual a uma potência de demanda, que é a demanda da carga, mais uma perda de transmissão, que seria essa perda de transmissão. Para eu levar a energia de um ponto para o outro, eu tenho que utilizar as linhas de transmissão. E essas linhas, elas não são ideais. Então, existem perdas associadas a ele. Então, não adiantaria eu gerar somente igual a potência, porque a potência de demanda, porque eles não seriam iguais exatamente por causa das perdas na transmissão. E como que eu posso calcular essas perdas? Eu posso calcular através dessa equação matricial aqui, em que esse P é o vetor de todas as barras. O que eu quero dizer com isso? O P é o vetor que contém todas as potências geradas por cada gerador. Esse B aqui é uma matriz dos quais tem perda da linha de transmissão. É uma matriz que ela é quadrada e até a dimensão do vetor do P, né? Que é a quantidade de geradores. Então, o vetor aqui, que é também do mesmo tamanho de P, são esse termo aqui, tá? Que é dado no texto. Através dessa equação aqui, que é uma equação matricial, ou também essa equação aqui, que é uma outra forma de ver. Outra restrição que deve ser respeitada são os limites de rampa, tá? O que seriam os limites de rampa? Eles nos dizem que eu não posso variar a geração em unidades térmicas da maneira que eu bem entender, tá? Se eu estou gerando menos agora, eu não posso aumentar no próximo instante indefinidamente, tá? Eu tenho que aumentar de acordo com o limite, que é o limite de rampa sul, tá? Que é esse gráfico B. Quer dizer que eu estou gerando essa porta no instante T-1, e o máximo que eu posso gerar na próxima é T. Eu não posso gerar mais do que isso. É isso que essa inércia nos diz. Que a variar mais tem um limite. Eu não posso simplesmente variar da maneira que eu bem entender, sabe? Por conta do princípio de funcionamento, tá? Se eu aumento muito bruscamente a geração em unidades térmicas, isso significa que eu aumento também bruscamente a temperatura dela, né? E isso pode ser uma questão, assim, um tanto quanto perigosa. A mesma coisa funciona para a geração. Estou gerando mais agora nesse instante, eu vou diminuir minha geração. Eu não posso diminuir minha geração da maneira que eu bem entender, tá? Está dentro desse limite aqui, que é o chamado limite inferior, tá? Uma outra restrição que é muito importante são as zonas proibidas de operação. Tá? O que seriam essas zonas proibidas? Elas são causadas por máquinas, oscilações das válvulas a vapor, os serviços auxiliares como caldeiras. São zonas nas operações das unidades térmicas em que eu não sei como se comporta. Então, seja por teste, seja por dados registros históricos, eu não sei como funciona. Então, a segurança da a gente simplesmente faz que ela não é nesses intervalos aqui que são chamados proibidos. E a gente pode perceber que a função ela já é certinha, tá? E não vai utilizar
que a otimização baseada em derivadas já não seria possível, porque a função ser derivada, ela tem sentido. E aqui é mais um ponto de estratégia evolutiva em relação às técnicas de realização baseadas em cálculo de derivadas. Tá? Aqui eu botei o sistema teste que a gente utilizou, de geradores, tá? Mas aqui eu recorri somente uma parte dos dados, até a sexta-idade, que é para ficar um pouco mais claro quando eu falo sobre os múltiplos combustíveis. Aqui tem o gerador, que é aquele limite de limite operacional dele. Eu não posso gerar nenhum disso. Cada gerador vai ter seu limite. Esse MP2 são as zonas de potência que dividem ao combustível que eu vou utilizar, tá bom? Por exemplo, na unidade 2 aqui, se o gerador estiver gerando entre 50 e 14 megawatts, eu vou utilizar o combustível 2. E como é que eu vou calcular o custo associado a ele? Pegando os coeficientes de custo associados ao combustível 2, tá? E jogando naquela função de custo que eu mostrei anteriormente. E aí o algoritmo ele vai ter que ver quanto que cada gerador tem gerando o sistema de forma a minimizar os custos. E aí eu calculo os custos desses dois aqui. Esses daqui são os custos, esses dois aqui são os coeficientes de ponto de válvula, tá? Aqui é o fluxograma do algoritmo que a gente utilizou. Primeiramente, o primeiro passo que tem que ser feito é a redação da população. Eu quero dizer que eu vou gerar uma população aleatória, respeitando os limites operacionais. E tem um limite de geração. Então, todos os meus indivíduos que eu vou gerar aleatoriamente tem que estar dentro do limite de operação do gerador em questão. Após a inserção dos indivíduos, o que eu faço? É a população, que é aleatória, e vou dar o gerador de regeneração, que é o gerador para a criação de novos indivíduos. Então, a necessidade da população. Cada um tem um pouco mais. A regeneração, eu vou ter uma população que é uma população intermediária, mais ou menos. E aí, com a população, eu vou aplicar o gerador de mutação para gerar a diversidade na minha população. Só que a mutação, eu só aplico na população de filhos. Eu peguei, tá? Após eu realizar a mutação, eu vou dizer de indivíduo. Aí eu vou mostrar a ficha. O que seria essa ficha? A ficha dela é flexibilizar. Então, ela vai dizer onde cada indivíduo ao cliente, assim por dizer, né? E depois que eu tenho a aliação de indivíduo da população, eu vou selecionar as melhores. E aí, aqui, depois da seleção, eu vejo se ele barato ou não. Aqui nesse trabalho, a gente utilizou o critério de número de gerações, tá? Mas pode utilizar outro critério, por exemplo, eu posso olhar assim, em determinado número de gerações, e não mais a situação. E cada um tem um determinado de gerações, tá? Mas aqui nesse trabalho, a gente utilizou gerações definidas. Falando um pouco mais detalhado de cada etapa. Cada indivíduo aqui, na população inicial, cada indivíduo é representado por um par ordenado, que é a potência, e par diz o padrão associado. Que diz aqui de população, aleatoriamente. Tá? Essa população de potência aqui é o quanto meu algoritmo está calculando que cada gerador tem que estar gerando para ter uma curva. E deixando um pouco mais claro, cada indivíduo aqui vai ter um número de variáveis igual ao número do meu problema. Por exemplo, o meu problema aqui é mínimo associar a geração de um sistema que tem 10 geradores. Então, você também vai ter 10 volumes. Cada volume dessa aqui é referente a uma geração, um indivíduo. A população de país, eu tenho mil países, eu tenho N colunas. Essas colunas são números de variáveis do tempo. Então, a forma de se representar cada indivíduo tem uma característica da estratégia evolutiva que se os outros do tempo da computação evolutiva. Eu crio minha população, vou aplicar primeiro para a universidade da minha população. Tá? Esse operador é o operador de recombinação ou cruzamento. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar 2 indivíduos da minha população e vai misturar os genes deles. Esse gene cada variável, tá? Essa pode ser a primeira unidade, a segunda unidade, assim por diante. Tá? Então, eu vou selecionar aleatoriamente a minha população inicial, a população de pais, 2 indivíduos. E desses indivíduos, eu vou misturar os genes deles, aleatoriamente também. Sempre dizendo que a música que é aleatória, ela é um processo de churrasco. Tá? A gente pode ter alguns tipos diferentes de recombinação. Dessa vez, eu estou citando a recombinação aleatória, que a gente usa nesse trabalho, e a recombinação mediária global. Como eu faço assim aqui? Cada gene do filho vai igual a média do gene dos pais na posição. Por exemplo, espera que o primeiro gene seria 2,5, tá? Porque aí com 0. E assim por diante. A recombinação aleatória, como é que eu faço? Seleciono 2 indivíduos, pego a população de pais, e aí eu vou um vetor, que é um vetor auxiliar, que eu vou gerar, por exemplo, eu tenho 5 variáveis no meu problema, tá? Desenho aqui. Tem 5 variáveis, eu pego um vetor auxiliar, do tamanho 5, e vou gerar aleatoriamente, tá? E aí eu vou por 0, vou pegar o gene do pai, se não, vou pegar o pai, assim eu vou realizar, aí eu vou ter uma dificuldade. Nos geradores de 50 países e 100 filhos. Significa, eu tenho uma população de 50, vou realizar o cruzamento até a de 100 filhos. E aí, quando eu atingir 100 filhos, eu vou ter uma população temporária de 100 indivíduos. Tá? Fica mais ou menos assim. Essa parte de preto é a população inicial que tem. Aí, o cruzamento, selecionando aleatoriamente o indivíduo, e o cruzamento do filho, tá? Até contar aqui, obviamente, térmica, aqui a gente tirou 100 filhos. E aí, todo tamanho dessa tem um de 5 por 10 colunas, porque eu tenho 50 bases. E aí, eu realizei o cruzamento aqui entre esses indivíduos, gerei uma população de filhos de 100 indivíduos, e uma população área é de 150 indivíduos. Tá? Após eu realizar a ação, que é a população, eu vou aplicar o operador de mutação, tá? Como eu disse no início, esse operador eu vou aplicar nos descendentes, tá? Só nos filhos. Por quê? Porque eu aplicar nos pais, eu vou estar perdendo a informação que eu peguei da anterior, eu vou estar perdendo uma potência absoluta, tá? Como é que eu essa mutação? Na matriz lá de desvios associados, vou pegar cada indivíduo da matriz de desvios e vou realizar essa operação por desvio da posição antiga multiplicado por essa posição aqui. Esse N é um número aleatório em distribuição gaussiana, com menos de padrão 1.
E esse tal são os definidos como fatores de aprendizagem. Ele vai de acordo com o número de variáveis, esse aqui é o número de variáveis, tá? No lado aqui é dentro, tá bom? A mesma da matriz de recombinação, só agora dentro dos indivíduos a proporção de dígitos, tá? Mas eu não modifico o tamanho dela, tá bom? Uma técnica para melhorar a mutação é utilizar o chamado dinâmico, que ele faz com que eu refine a minha mutação ao decorrer das gerações, tá? Essa imagem que a gente pode ver, a gente deixa com que o desvio ele possa variar na área. Mas depois das gerações, ele vai ter um espaço que eu posso ter nos desvios. Eu faço isso, essa aí, tá? Eu pego, eu vou saber qual é a geração de massa inicial e multiplico essa exponencial, tá? Esse Tzinho indica a geração que é o total de ações. Vou rodar 5 ações, mas funciona o desvio mínimo, tá? Só que a definição dos dois valores, que desvio máximo ou mínimo inicial, tá bom? E aí, como é que eu faço caso o desvio ele infrinja esses limites? Se ele é maior que o limite máximo daquela geração ou menor que o mínimo. Eu utilizo essa equação para fazer com que o desvio volte lá dentro dessa região aqui. Tá? Eu pego o mínimo da geração, pego dessa forma, isso é um aleatório de distribuição de forma, e multiplico pela mínima. Então, o desvio aqui dentro do valor. Só para você ter noção do poder de resolução dessa técnica dinâmica, a gente estava construindo algo, a gente tem algumas funções de benchmark. Tá? Tinha uma função de, acho que era 30 variáveis. O mínimo dessa função é menos 12.500 e alguma coisa, tá? Antes da gente aplicar os limites, o código conseguia alcançar menos de mínimo, tá? Quando a gente aplicou os limites dinâmicos, a gente chegou do último valor, foi indo 1.400 alguma coisa. Então, é uma ferramenta muito poderosa na estratégia do tá? Depois que eu já realizei esses operadores, eu vou avaliar cada indivíduo com a função, que é também a função objetiva. Aqui eu estou dando exemplo de um tipo de espaço. Tem aqui custo dos custos de toda a aqui é um fator de penalidade da restrição de demanda, tá? O que significa? São aqui somar todas as potencialidades de andamento, as perdas na transmissão, tá? Fazendo que temos claro que isso é para a próxima geração. Cada indivíduo aqui eu vou calcular esse fit através da equação que eu quero minimizar ou maximizar. No caso do despacho clássico, é essa daqui, tá? Tudo bem. Aí
avaliei cada indivíduo, botei os fits dele aí direitinho. Depois disso, eu vou selecionar os meus indivíduos, tá? E aí, da minha matriz de 150 até o momento, eu vou selecionar 50. Por que eu vou selecionar 50? Porque 50 é a minha população inicial, tá? É a minha população de pais. Selecionar para a próxima geração somente os dentro da população de filhos. Não me interessa a população de pai, não me interessa se lá tem uma solução boa ou melhor do que as soluções apresentadas na população de filhos. Eu só vou selecionar dentre a população de descendentes, tá? E tem a outra estratégia que foi a que a gente utilizou no trabalho até aqui, que é a estratégia Mi mais Lambda. E aí, essa estratégia, o que acontece? Eu posso selecionar tanto da população de pais quanto da população de filhos, tá? Eu vou ter a matriz aqui toda completa, com as soluções, os indivíduos, tá? E aí eu vou selecionar os melhores, os Mi melhores, de toda essa população, tá? E aqui eu vou falar um pouco dos resultados parciais que a gente obteve com as simulações até agora. No sistema com 10 geradores, esses foram os parâmetros de simulação que a gente utilizou. 50 pais, 100 filhos, 500 gerações. Esses desvios aqui, eu escolhi de acordo com o teste mesmo. Eu fui testando e vendo qual que me dava uma solução melhor. Porque, pelos resultados, eu estava vendo que influencia muito a escolha desses valores, tá? E eu realizei 10 execuções do algoritmo. Esses aqui são os resultados que a gente obteve para os custos de acordo com a demanda, e aqui eu fiz uma tabela comparativa com esses dois outros métodos, que são baseados na otimização formiga-leão. Em todos eles, exceto na demanda de 2.700 MB, eu obtive um resultado, o algoritmo obteve um resultado bem melhor que os outros, em uma quantidade de iterações menor. Aqui a gente pode ver a convergência da solução. Ele está convergindo muito rápido, tá? E é um sistema assim relativamente pequeno, não tem muita restrição também, tá? Depois, sim, aqui eu coloquei o valor de cada potência que os geradores têm que fornecer, tá bom? O que isso aqui indica para mim? Esse aqui é o vetor, é o melhor indivíduo que eu obtive na população, tá bom? Aquela população lá de vários indivíduos, esse aqui foi o indivíduo que me deu o menor custo associado à geração. Só para ficar um pouco mais claro, porque às vezes pode ficar um pouco abstrato a parte das matrizes na estratégia evolutiva, tá? Então é isso. Cada indivíduo era relativo à geração de potência de um único gerador do sistema. Então, o melhor indivíduo que eu obtive, que deu o menor custo para o sistema, foi esse aqui, tá bom? Depois, aconteceu os testes com o sistema também com 10 geradores, só que considerando o efeito dos pontos de válvula, que deixa a função um pouco mais complicada, que a gente pode até ver aqui, que demora um pouquinho mais a convergir. Quando passa da geração 300, ele ainda dá uma melhorada aqui na solução, tá bom? Aqui eu também estou comparando com esses dois métodos. Apesar de não ter obtido o melhor custo que esse outro método aqui obteve, o nosso método obteve a melhor média e também o menor desvio, sem comparar no número de iterações realizadas. O que o menor desvio significa? Dá uma maior confiabilidade do sistema, tá? Quer dizer que nessas 10 execuções, o algoritmo sempre encontrou valores muito próximos. Isso dá confiabilidade para o algoritmo. Depois disso, a gente testou em larga escala, que foi um sistema com 80 geradores, considerando também os pontos de válvula. Como seria esse sistema de 80 geradores? É aquele sistema de 10, só que repetido 8 vezes.
É assim que é esse sistema de 80. Tá? E aqui a gente pode ver de novo que, apesar de não ter obtido o melhor custo que esse outro método obteve a menor média, menor desvio também, e sem comentar também o número de iterações, que foi muito menor. E aqui mostra também que a convergência dele foi rápida. Pela complexidade do sistema, pela quantidade também de unidades consideradas, depois da geração 250, um pouco antes da geração 300, ainda deu uma melhorada na solução. As conclusões parciais que a gente obteve até agora, que é um algoritmo de simples implementação, né? Como vocês puderam perceber, eu não fiquei aqui mostrando um monte de equação assim complicada, mas algumas tem que mostrar porque isso aqui é engenharia, né? Não dá para andar sem a matemática. Ele é robusto porque eu testei num sistema com 10 e ele funcionou também para um sistema 8 vezes maior, o sistema de 80, considerando também os pontos de válvula. Possui também uma rápida convergência, como a gente pôde observar nos gráficos de convergência. Ele estava convergindo pouco depois já da geração 50, ele já estava convergindo muito bem. Tá? Obteve soluções satisfatórias, foram as melhores soluções, melhores médias, com quantidade relativamente baixa de gerações. Tá? A confiabilidade, como eu falei da parte do desvio padrão associado lá, o desvio das medidas dos custos. Até agora, o algoritmo ainda não engloba a restrição de zonas proibidas. Aqui a gente não teve nenhum teste com essa restrição. Ainda não engloba as zonas proibidas, mas engloba as outras, tanto como o limite de rampa também. Aqui também o sistema não considera os limites de rampa. E quando comparado a outros métodos, a gente pode observar que obteve os melhores resultados. Tá? E também a convergência rápida, o número de iterações muito menor. E é isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido também, viu? Obrigado. Ninguém vai bater palmas? Eu bati pela reação ali, eu só não sei se apareceu. Tem um reactions aqui. Obrigado. Agora também, né? Demora a chegar pela rede, mas vamos. Muito boa apresentação de Paulo Henrique, muito seguro, tá? Excelente a apresentação. Você já fez seminários no curso de graduação? Foram poucos, viu? Tá? Eu gostei bastante. Ele apresentou bem seguro. As informações que passou são realmente bem verídicas, bem colocadas. Tá? O tema assim é relevante quando colocamos na nossa problemática atual aí das renováveis, onde as renováveis incorporam uma série de problemas novos, como a intermitência, e essa intermitência tem que ser compensada com unidades de geração convencional. E aí temos esse problema de rampa. Te queria fazer uma pergunta. Você consegue colocar aí o slide onde tem as restrições de rampa? Então, aqui, você disse que está passando de PI, de T-1 para PI. Então, esse T-1 é que? É a potência, digamos, na geração anterior? Como que é? O PI T-1 é a geração no instante anterior. O PI de T é no instante atual. De tua solução, ou seja, digamos, você tem um valor arbitrado de PI que é um indivíduo dentro do evolutivo. Aí você me está dizendo que você não deixa ele se alterar além dessa restrição de rampa, é isso? Isso. Caso quando a gente realizar o cruzamento operando, caso ele ultrapasse esse limite, a gente joga ele de volta para o limite, bota o limite no máximo.
Tá certo. Eu acho que isso deveria dar uma risada aí, porque o que está fazendo o algoritmo de gradação, mas a solução que eu entreguei ao sistema agora, tem um valor que está atualmente, que ele está nesse momento, neste instante, está no valor PI, de T-1, e o algoritmo evolutivo vai fazer um monte de iterações, até chegar ao valor PI de T. Então, na verdade, essa rampa deveria ser a viagem completa que você faz na busca, desde a solução inicial até final, tá? Aí a gente consegue. Então, acho que aí as soluções que são encontradas pelo algoritmo evolutivo são soluções tentativas. Então, elas não é uma busca matemática, não uma busca física, não uma sintonia física na máquina. Então, a restrição tem que olhar todo, olhar a janela desde o início até o fim. Isso também impõe uma condição, que você tem que partir de uma solução inicial, uma solução que está instalada lá no sistema. Você startar com uma solução inicial e, a partir daí, alimentar seu algoritmo evolutivo e ele vai começar a procurar soluções adoidadas e, no final, na última geração, essa solução tem que tem que ter como essa condição, tem que respeitar essa condição final, tá? Ou seja, quero dizer que eu posso fazer incrementos desde que a soma dos incrementos de PI até PI mais 1 seja menor do que o R. Aí fica perfeito, tá? Tá bom. Okay? Porque alguns valores são intermediários, mas tem que colocar esse detalhezinho, essa regulada, e aí fica bom. Mas como está, de ponto de vista de otimização, está ok. Acontece que está, digamos, eu diria que está como mais apertando mais o pescoço do processo de busca do que colocando em risco a qualidade da solução. A solução deve ser a mesma. Tá? Eu deixo aqui, abro a palavra para questões aqui dos colegas, professores, alunos, convidados. Professora Silvana? Oh, pode. Ô, Paulo, parabéns pela apresentação. O seu orientador, quem que é, Paulo? É o professor Oswaldo. Professor Oswaldo. Oswaldo, é muito interessante o trabalho e também o talento do aluno aí numa área que é uma área difícil, né, de álgebra linear, otimização, mas deixando a sugestão de dentro do INEOF, trazer a componente das renováveis para dentro disso. Sistemas híbridos tem bastante interesse nisso, né? A questão de armazenamento com baterias, eu não sei se é também possível inserir dentro desse tipo de problema. Eu estava olhando aqui na rede, tentando buscar Fernando de Noronha. Eu fui lá muito tempo atrás, mas o sistema de geração lá era por baterias, né? Baterias não, por geradores. E eu lembro que tinha uma turbina eólica que tinha acabado sendo destruída, ela acabou pegando fogo, né? Mas tem aplicação muito clara e tem que estar atento aí aos editais das ilhas oceânicas, né? Porque esse é o tipo de projeto que, se você fizer direitinho, propondo solução, tem grandes chances de conseguir recurso até para implementar os sistemas. Se você for um pouco mais além, inclusive, de aplicar esses métodos de otimização, eu já vi alguns artigos para otimização aplicando a álgebra linear só para energias renováveis, tá? Por exemplo, um dos pontos de pesquisas que eu acho bastante interessante é determinar espacialmente onde que seria melhor você estar inserindo as suas turbinas eólicas, né? O conceito de que você colocar todas as turbinas eólicas, digamos, onde é um cesto de ovos de ouro, nem sempre está correto por causa da intermitência. Se você tem uma região que tem a média dos ventos muito alta, ao longo de alguns anos,
não necessariamente é o melhor do ponto de vista de geração para uma região, né? Então, é de estar atento, às vezes, também de puxar um pouquinho esses métodos para essas outras áreas. Fica como sugestão futura. Eu sei que você está agora trabalhando no seu trabalho de conclusão de curso, mas se às vezes se animar a seguir na pós-graduação, esses são temas emergentes que precisam de bastante estudo e aplicação de métodos, como que você apresentou. Obrigado, professor. Professora Silvângela. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria parabenizar o Paulo. O Paulo é um menino muito calmo, muito tranquilo, apresentou com bastante serenidade. Para mim, novidade, não é muito a minha área, mas eu fiquei muito curiosa. Eu acho que o professor Felipe Pimenta até colocou algumas coisas. Essa metodologia de multidespacho, ela pode ser aplicada, pode ser adequada à realidade de microrrede para despacho de múltiplas fontes? Pode. Dá para fazer? Desde que a gente tenha a descrição matemática. Me ouviu, professor? Pode repetir? Acho que não te ouviu. Eu falei que... Posso. Ouviu, Paulo? Oi, eu ouvi. A senhora me ouviu? É para eu repetir? Não, a senhora não está me ouvindo, não? Não, o que você falou, não. Desculpa. Está bem baixinho o áudio. Mas você pode adequar essa metodologia à realidade de uma microrrede e efetuar múltiplos despachos de fontes despacháveis, mas de natureza diferente? Senhor, eu acredito que sim. A gente só precisaria ter uma descrição matemática do problema. De fato, deixa eu complementar aí para a professora Silvângela. De fato, a próxima etapa do trabalho é comprar armazenamento para poder responder melhor às eólicas, enfim, para poder fazer o tratamento de energia das eólicas, certo? Por isso que eu tinha chamado a atenção desses limites de rampas. Limites de rampas são, neste momento, a grande problemática que tem as usinas térmicas, que ela tem resposta lenta, e com relação à dinâmica de uma eólica ou do sistema fotovoltaico, que tem dinâmicas rápidas. E eles como podem responder? Aí, então, combinando com sistemas de armazenamento, a gente pretende compensar um pouco o déficit de retardo dessas unidades de rampa e então já fazer umas unidades híbridas de armazenamento térmica para poder dar respostas e poder atender aos requisitos atuais de sistemas eólicos, fotovoltaicos e também oceânicos também. O oceânico também tem uma curva mais suave, mas tem também suas rampas. Portanto, sim, essa parte é bem de interesse da gente, essa questão de armazenamento. Ok, obrigada pelas explicações. Parabéns, Paulo, pelo seu trabalho. Obrigado, professor. Yasmin, tem perguntas? Yasmin, tem perguntas? Ou não pergunta, comentários? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde. Não, Paulo, é só mesmo te parabenizar pela tua apresentação, foi feita com muita segurança, com bastante clareza, então, parabéns. Obrigado. Professor Denison. Oi, gente, boa tarde. Sem perguntas. Sem pergunta.
Ok, então parece que tem poucas perguntas por aqui, acho que foi bem clara a Professor apresentação. Oswaldo, Oi, posso fazer uma pergunta para o Paulo? você está falando? Não É disse. César, Claro, César César. Augusto. Claro que sim, César. Tudo. Paulo, boa tarde, cara. Legal a tua didática, viu? Bem bacana a apresentação, bem simples, bem limpo, assim. Eu trabalhei com algo parecido com isso, em 2012. Eu sou aluno do professor Oswaldo, sou Luiz, né? Sou Luiz Antônio. Eu fiquei com uma dúvida, assim, eu vi aquele fluxograma do teu método, né? Aquilo, para mim, é um algoritmo genético clássico. Eu conheci isso como algoritmo genético, né? Uhum. A minha pergunta é, assim, no teu método tem uma forma de penalizar possíveis soluções que não sejam, não se encaixem dentro das restrições do teu problema, dentro dos limites máximos e mínimos, mais proibidos, etc. Nesse método tem uma forma de penalizar soluções, permitir, proibir que elas estejam presentes durante a execução, durante algum tempo na execução. O jeito que a gente implementou aqui a questão de penalidade, né, que você está falando, a penalidade a gente utilizou na função fitness mesmo. Em questão da penalidade de restrições, o programa ele faz uma avaliação do valor e vê se ele está dentro desse limite. Tá? Se ele estiver fora, para mais, se ele tiver, por exemplo, maior que o valor máximo, então aquele indivíduo ele recebe o valor máximo dele. Porque cada variável ele vai ter seus limites, certo? De operação. E se ele tiver menor que o valor mínimo, ele recebe o valor mínimo. A questão de penalidade, a gente utilizou só na parte de restrição de demanda mesmo. Sim, eu entendo. E balanço de potência. Tá, então aí tu considera, na verdade, que é como se fosse uma fotografia da rede, né? No momento X, as cargas elas têm demandas específicas, né? Não tem uma mudança ao longo do tempo, né? Tipo assim, uma barra X a tal hora tem uma demanda de tantos quilowatts, depois ela muda, não, né? O algoritmo pensa para um cenário específico, né? Estático, digamos assim. Isso. Uhum. É estático. Legal, bacana. Tá bom? Alguma questão? Só como complemento, realmente a análise é estática. Então, para uma abordagem dinâmica, você tem que seguir a curva, tá? Em todo momento. Digamos que, por exemplo, uma ferramenta de pré-despacho, que se chama Unit Commitment, ela utiliza esta formulação em cada ponto que ele resolve, então, ele realiza esta otimização. Por isso, eu citava essa questão da rampa. Então, para passar de um ponto para outro, que seria uma operação física, eu tenho que respeitar a restrição de rampa. Então, o que acontece? Se meu programa, o programa aqui do Paulo Henrique, me sugere que tal usina tenha despachada com tal potência e eu faça a implementação física regulando isso, essa regulação que me vai levar de um ponto para outro tem que respeitar a máximo limite de rampa possível que tenho da unidade. Tá? Isso faz que o despacho seja muito lento de unidades. E aí eles conseguem, por exemplo, seguir uma curva de carga que tenha um incremento ou um decremento de torno de máximo, assim, 500, 1 megawatt de potência por minuto, as unidades mais rápidas. Então, ela tem que ser remanejada. E 1 megawatt não deixa de ser uma potência expressiva, né? É bastante significativa. Mas temos que sintonizar, então, a possibilidade de você acompanhar essa curva com a restrição física. Então, o algoritmo, na verdade, reflete fotografias operacionais estáticas ótimas do sistema. Então, ele deve ser rodado cada vez que eu queira revisar esse ponto e
abordando novamente o problema real, que é não linear. Certo? Então, tá bom. Mais alguma coisa para falar, Pedro Henrique? Algum comentário? Não. Então, tá. Então, muito obrigado, Pedro, pela apresentação. Obrigado pela organização da webinar, pelo Rafael, que organizou muito bem. Mesma coisa a Suelen, organizou muito bem. Então, eu vou proceder, então, a interromper a gravação já. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos.